É 1 hora, é das 5h30 às 6h30. Show, acho que agora a gente entrou no ar, sim. Isso. E aí, Lari? Satisfação estar aqui com vocês, né? Mulheres de luta que não arregam na curva, né? Isso. Prazerzão. Então, boa tarde, né? Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui, então, nessa tarde, né? Para falar um pouco sobre uma luta, né? Uma luta que é super importante, uma luta que nesses dias se faz necessário, né? E, infelizmente, a gente tem que tá falando disso toda hora, né? Era para ser uma coisa cotidiana, né? Já pertencia e está incorporado no nosso dia a dia, que é a luta pelos direitos da saúde mental, né? Então, nós estamos aqui com a Fernanda Miranda, ela que está vereadora agora, né, pelo mandato do PSOL, aqui na cidade de Pelotas. A Larissa, que a Larissa, ela é professora, da faculdade de enfermagem, né, na terapia ocupacional, da UFPEL, o Claudionei, né, e que ele está à frente também da AUSUMP, né, da associação. Vou deixar cada um se apresentar um pouquinho, para a gente estar falando aí sobre esse tema que é tão caro para a gente nos dias de hoje. Então, eu vou pedir para o pessoal, Fernanda ou Larissa, já se apresentar um pouquinho e falar do seu trabalho dentro desse tema. Larissa? Boa tarde, boa noite. Eu acho que a internet está um pouco lenta, mas eu vou ir falando um pouquinho, então. Gente, essa conversa vai ficar gravada, né, e disponível também lá no canal Conta Comigo, né? Então, quem perder agora pode acessar depois. Então, falar de Chica, tu tá escutando a gente? Acho que a Larissa ia falar, não sei se tá escutando. Tu escutou, Lari, eu falar? Eu escutei, Fernando. Tá, o Claudionei tá me escutando, tá escutando com Larissa. Eu tô escutando você, sim. Tá, eu acho que a Chica não tá. Tá nos escutando, Chica? Eu acho que ela não tá nos escutando. Quem sabe a gente... Vamos esperar um pouquinho. Ali no chat ela tá falando ali. Acho que não, A Lia tá dizendo que acho que ela não tá. Eu não tô conseguindo acessar o chat pelo celular. Ali de chat, aí tu entra ali bem embaixo, Larissa. Olha só, gente, o pessoal saber que a gente... Sim, chat, acompanhei aqui no privado. Ok? Como é que eu saio? Tranquilo, essas coisas de internet são assim mesmo, né? Tu aperta no X ali depois para sair. Tem um xizinho do ladinho ali. No que tu entra no chat, depois, bem no canto, tem um X. Não tá escutando a Chica, gente? Ai, que droga. Mas quem sabe a Chica entra e sai novamente? Isso, eu acho que é melhor. A gente espera. Deu. Deu? Estamos escutando? Estamos. Sim. Tu tá nos escutando? Ai, que bom. Ótimo. Tá caindo toda hora. Peço desculpas. Internet tá terrível. Então, eu não sei se vocês já se apresentaram. Eu estava falando um pouco do tema de hoje, né, que é a luta coletiva pelos direitos da saúde mental.
e estava apresentando um pouco vocês também, né, que na verdade dispensa apresentações, né, a Fernanda Miranda, né, que tem um mandato hoje de vereadora, né, pelo PSOL, a Larissa, que é professora na UFPEL, e ela é professora na terapia ocupacional e também faz parte do Fórum de Saúde Mental Extremo Sul. E o Claudionei, que está à frente da Alsump, né? E também ele é coordenador da Comissão de Saúde Mental de Pelotas, na cidade de Pelotas, aqui. Então, assim, hoje nós estamos com um time bem forte, né, para falar sobre esse assunto que nos é tão caro, né, e que, na verdade, seria um assunto que a gente só deveria estar lutando por mais direitos, mas a gente está lutando pelos direitos que a gente já adquiriu e está perdendo, né? Na verdade, está perdendo muito espaço. Eu vou deixar que cada um se apresente um pouquinho e fale do seu trabalho. O Claudionei também pode já ir falando do trabalho da associação também, né? E do trabalho dele como coordenador da comissão, mas eu acho que vamos começar pela Fernanda, né? Para falar um pouquinho dessa luta e lá na Câmara de Vereadores também, Poder Municipal, como é que está esse cenário hoje da saúde mental aqui em Pelotas? Fernanda. Tá certo. Obrigada, Francisca, Chica, Fran, querida. Fico muito contente de poder participar dessa reunião com a Lari, que é uma baita lutadora também. Eu conhecia na luta, né, antimanicomial. O Claudionei, que está com a internet ruim, né? Mas o Claudionei é uma pessoa assim, ó, que a gente tem muito orgulho, presidente agora da UNSP, né? Que é a Associação dos Usuários da Saúde Mental aqui em Pelotas, que faz um trabalho maravilhoso também de emancipação, né, da população que utiliza o serviço da saúde mental, que um dia utilizou também, porque nem todo mundo que hoje está ali, né, na UNSP está utilizando o serviço da saúde mental, mas já em algum momento utilizou ou pode estar ainda sendo, né, usuário, né, desse serviço tão importante que o SUS nos oferece, né? E a Chica, que eu conheci faz pouco, né, Chica, mas também na luta, uma grande lutadora, uma pessoa que tem aí, né, trazido ótimas experiências, né, dentro da luta antimanicomial também, do grupo de ouvidores de vozes, né, e ouvidoras de vozes, né, Chica, se eu não me engano. Bom, eu entrei na Câmara em 2017, né, a gente, pelo mandato ali, primeira cadeira na Câmara de Vereadores, e eu não sei se agora vocês já querem que eu fale ou se eu falo um pouco e deixo para o pessoal, não sei como é que é, Chica. Eu já me apresento. Assim, te apresentar um pouquinho e falar um pouco a nível municipal, né? Qual é o cenário hoje dessa luta de direitos a nível municipal, né? O que a gente tá fazendo, o que o poder público tem articulado, o que você tem articulado. Eu vi, Fernanda, eu participei de uma plenária que tu chamou há um tempo atrás, sobre saúde, né? E eu observei que apenas 3 vereadores ficaram na plenária, que foi muito triste, né? Porque, na verdade, a gente estava ali falando de uma coisa que é tão cara, e a comunidade também estava ali se expressando e falando das suas dificuldades, né? E só tinham três vereadores, né? E tu era a que estava ali chamando para essa discussão, né? E para ouvir essas pessoas. E a minha pergunta é o seguinte, ó, tu faz uma breve apresentação, enfim, tu já te apresentou, mas de falar do teu trabalho, um pouco do que vocês estão fazendo, qual é o cenário da saúde mental em Pelotas. E essa pergunta eu deixo para todo mundo, né? Depois cada um fala um pouquinho, né?
sobre isso. A gente vai falar brevemente, porque o tempo ele corre, né? E a gente tem pouco tempo. Então, o cenário da saúde mental aqui na cidade de Pelotas, né? O poder público, o que ele está fazendo referente a isso. Chica, eu não sei se tu quer deixar para o Claudionei, como a internet dele tá pior, tá ruim, assim, de repente ele sai, se tu quiser passar para ele, para a gente não perder, porque eu acho tão importante que o Claudionei, de repente, fale, né, sobre o que ele... E aí depois eu falo sobre a luta lá dentro. Pode ser? Claudionei, então, assim, ó, tu pode falar, o Claudionei, o querido chefe, né, que a gente chama de chefe, tu pode falar um pouquinho sobre o trabalho lá na associação e sobre como é que tá essa luta da saúde mental também lá, tu como coordenador da comissão, né, de saúde mental aqui de Pelotas, como é que tá essa luta, como é que é e qual é o trabalho da associação? Eu acho que a internet dele está terrível. Quero dizer uma boa noite para a Chica, para a Fernanda Miranda, para a Larissa, né? Os companheiros do Fórum Gaúcho, né, de Porto Alegre, né? Meu nome é Tonei, né? Sou presidente da associação, né? E eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essa live aí, porque a gente vai ter várias mudanças na saúde mental aqui no município de Pelotas. Então, é muito importante a gente estar dentro da comissão de saúde mental para a gente discutir as propostas da saúde mental aqui no município de Pelotas. Eu sempre fui contra de pagar aluguel, mas cada vez mais a prefeitura está alugando, né? Então, a gente sabe que vai ter uma mudança elótica, né, aqui no município de Pelotas, né, que o CAPS Porto vai sair do local dele, vai ir para o Porto, o CAPS-I, e aonde que está o CAPS-I? O CAPS-I vai para onde que está o CAPS Porto, e a casa de acolhimento adulto vai para onde que está o CAPS-I. Então, vai ter várias mudanças na saúde mental aqui no município de Pelotas. O Porto está fora da área de cobertura dele, que é do centro, né? Então, ele vai para o Porto, né? Porque eles alugaram, a prefeitura alugou um prédio lá, de 3 andares, coisa mais linda do prédio, né? Eu não vi o prédio, e estava pagando aluguel horrores para aquele prédio, não estava sendo usado o prédio. E o CAPS Porto vai para lá. Então, eu tive umas coisas para resolver segunda-feira, e eu tinha reunião no CAPS-I para discutir esse assunto, né? Então, a gente sabe que a associação e a comissão trabalham junto, né? Que é importante a gente trabalhar junto, né? E como comissão de saúde mental, A internet dele tá caindo toda hora, assim como a minha. Vamos ver se ele volta. Que pena, né? Importantíssima essa fala dele, dessas mudanças, né, que estão acontecendo aí, dos CAPs, né, que a gente nem, na verdade, nem... Ó, voltou. Ah, pode falar, pode seguir, Claudionei. Tu estavas falando das mudanças dos CAPs, né? Pode seguindo. Eu acho que ele... Tu tá me ouvindo? Eu acho que ele não tá me ouvindo. Né? Pessoal representante, né? Tô. Participo dos 2 grupos condutores, municipal e regional. Eu estou ouvindo. Pode seguir. A internet está muito ruim. Tá. Tá bem ruim, então. Vamos então. Tá bem ruim a internet. Vai falando, e aí a gente vai falando dessas mudanças que ocorreram nos CAPs, né?
que é muito importante. Vai ocorrer num CAPS Porto, né? Que o CAPS Porto está fora da área de cobertura dele, que ela, em vez de ser do Porto, está no centro, né? Então, aí o CAPSI vai passar para onde está a casa do CAPS Porto, e o CAPS Porto vai passar para o Porto, para o bairro Porto mesmo. Aí vai ser lá onde que eles vão atender, vai ser onde que tá, deveria de ser funcionar o CAPS Porto, né? Então, a casa de adulto vai ser onde está o CAPSI, né? Então, vai ser essas mudanças que vai ter na saúde mental aqui no município de Pelotas. E eu sempre debati na Comissão de Saúde Mental que a gente deveria de ter os próprios prédios dos CAPs, né? Não pagar aluguel, né? E eu acho importante essas trocas aí, eu acho que não sei se vai, porque a casa do CAPSI é maior que a casa do CAPS Porto, né? Então o CAPSI vai para o CAPS Porto, para a casa do CAPS Porto, e o Porto vai para a casa onde que a prefeitura estava pagando aluguel sem usar a casa, né? De 3 andares, né? Uma rica casa lá no bairro Porto, né? Que vai se mudar o CAPS Porto, né? E Tá bem. como sugestão, assim, né, Fernanda Miranda, assim, a gente fizemos várias lives, né? A gente sabe disso que eu sou militante da luta antimanicomial, né? E estou na frente da saúde mental aí no município de Pelotas, né? Então, acho muito importante a gente esperar essas trocas, né? E como tu é representante nossa lá na Câmara de Vereadores, a gente chamar a audiência para discutir a saúde mental no município de Pelotas. Porque não adianta um usuário estar na Comissão de Saúde Mental, fazer o seu papel como controle social, se a gestão não funciona. Entendeu? Então, a gente tem que parar de gastar dinheiro, jogar dinheiro público no ralo de aluguel. Como sempre eu disse, né, vai ter essas mudanças, eles alugaram outro prédio, né? A prefeitura alugou outro prédio ali na Osório, né, perto do caso, né? Então, acho que é muito importante a gente chamar uma audiência pública para discutir, depois dessas mudanças, a saúde mental aqui no município de Pelotas, porque está precária a saúde mental aqui no município de Pelotas. E não é... E ainda mais essa pandemia do coronavírus aí, né? Tá tudo parado, né? E eu faço reunião só online, né? Quinta-feira tem reunião do conselho online, né? Então a gente sabe que vai ter várias mudanças, né, na saúde mental aqui no município de Pelotas, então é bom a gente ficar atento nisso, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti, Claudionei. Como é que tá sendo feito esses atendimentos, né? Como é que está sendo essa dinâmica dos atendimentos nessa função da pandemia? Os CAPs, né, antes eles atendiam de porta aberta, né? Antes de chegar a pandemia, né? Eles atendiam de porta aberta. Agora, falta de segurança, os CAPs, né? Mas o serviço é atendido, né? Mas só que com a porta trancada, né? Porque os usuários muito daqueles, né? Chegar no serviço e vai entrando. A internet está terrível. Porta dentro, né? Então, eles preferiram manter os sociais. Tá, e eu tenho uma pergunta aqui que chegou para nós. O que a SUMP está fazendo agora na pandemia? O que a SUMP está... Está fazendo reunião. Tá terrível a internet. Que pena, né? Porque é um assunto tão importante que ele fale também para a gente ter uma ideia, né, do trabalho da associação também, do trabalho que eles fazem e que ele faz lá como coordenador da Comissão de Saúde Mental, né? Acho que não voltou.
Eu acho que não voltou. Bom, então, Fernanda, eu vou passar para ti, para a gente ir tocando, porque senão vai-se o tempo e a gente não deu conta dos assuntos. Eu vou pedir para o pessoal também, quem está acompanhando a gente, e quem quiser fazer alguma pergunta pode mandar também. E quem perdeu hoje vai ficar gravado, vai ficar lá no canal também, no canal Conta Comigo. Pode. Tá certo. Obrigada, Francisca. Tá certo. É ruim, né? Essa internet, às vezes, não nos ajuda muito, infelizmente, né? Mas faz parte, né, gente? Acho que hoje a internet de todo mundo tá meio ruim hoje, tá bem complicado. Tá terrível. Bom, assim, eu estava falando, né, de toda a luta, assim, dentro da Câmara de Vereadores, né, o nosso mandato, o primeiro mandato do PSOL ali, e uma das lutas que a gente tem como principais dentro daquele espaço é a luta antimanicomial, né? Eu me lembro que eu já conheço a Larissa já de 2016, ela não lembra que eu conheço ela desse tempo, mas eu conheço ela desde 2016, da eleição para a reitoria. Enfim, eu era estudante, estou ainda estudante da psicologia ali da Federal, mas essa luta, né, antimanicomial nos fez, né, conhecer muitas pessoas lutadoras de uma forma de reivindicar direitos de forma muito afetiva, né, e muito forte, muito firme, né, porque é uma luta baseada em preceitos fundamentais, né, de olhar para o outro ser humano como outro ser humano. Então, o principal é isso. E dentro, né, desse sistema capitalista que a gente vive, infelizmente, o olhar, né, do Estado, muitas vezes, não olha para esse ser humano como um ser humano que precisa ter cuidados, né, na sua integralidade, né, integrais, porque é um ser humano muito complexo, né, dentro das suas relações sociais, enfim. E uma das primeiras lutas que a gente travou dentro da Câmara foi a luta antimanicomial, e é o que a gente tem até hoje, né. Eu me lembro que no início eu não tinha essa concepção que eu tenho hoje. Por mais que naquele momento eu fosse uma estudante de psicologia, eu me lembro que dentro da faculdade a gente não tinha, naquela época, tá? Isso aí foi em 2017, né? Naquela época a gente ainda estava, né? Pelo menos eu ainda estava muito engatinhando nessa questão da luta antimanicomial. De lá para cá, o que acontece? A gente vai construindo e vai lendo e vai percebendo algumas coisas. Eu me lembro que no início e é uma questão que até hoje está dada, de por que nós temos ainda um hospital psiquiátrico em Pelotas? Por que nós não temos o fechamento desse hospital? Por que a gente não tem o acesso ao cuidado e liberdade? E uma das questões que eu levantava, eu dizia, tá, mas o que vai se fazer quando uma pessoa estiver em crise? Eu acho que é importante ter esse hospital, né? Não dá para a gente fechar. E aí foi assim, me lembro de conversar muito num primeiro momento, muito com a professora Miriam, que é a professora Miriam Alves, lá da Faculdade de Psicologia, que recém estava entrando, né, na Universidade Federal como professora, né, aqui da Universidade Federal, e ela e a professora Bia, né, da enfermagem também, me explicando, me lembro que a gente elas me deram uma aula, né, por que a gente tem que ter o fechamento desse hospital, que é aquela, né, a concepção de por que a gente tem essa lógica manicomial, infelizmente ainda, né, tão presente, que não está só presente ali dentro do hospital espírita, né, não está dentro do hospital psiquiátrico, ele está, infelizmente, em toda a lógica da política de saúde mental, e não só aqui em Pelotas, a gente vê, né, que em vários outros lugares a lógica manicomial ela impera, porque a gente tem um sistema capitalista, onde o que se coloca em primeiro lugar é a produtividade, né? Se aquele ser humano não produz dentro dessa lógica capitalista, se ele não pode ser explorado, ele tem que ser retirado dessa sociedade. E é por isso que a gente vê, né, dentro dessa lógica, ainda existir esse espaço manicomial e essa lógica manicomial. Então, assim, dentro da Câmara de Vereadores, a gente tem tentado fazer essa discussão, tem tentado, né, levar, a gente não sei quantas vezes a gente já fez audiência pública, não sei quantas manifestações a gente fez, a gente tem feito isso e o pessoal, né, o pessoal né, os militantes da luta antimanicomial, os militantes, né, da reforma psiquiátrica em Pelotas, enfim, todo o estado, tem feito esse tensionamento, mas não é fácil, né? A gente se coloca sempre ao lado dessa luta, né, Francisco e demais que estão nos ouvindo,
porque a gente entende que isso é uma luta que tem que ser contínua, que tem que ser diária, que tem que ser, né, constante. E a gente sabe, infelizmente, que a gente não vai mudar essa lógica do dia para a noite. A gente tem que conversar com as pessoas, dialogar, trazer isso, né, explicar. Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente fala, né, que uma das lutas ali dentro da Câmara é que a gente tenha, no município de Pelotas, leitos em hospital geral para atender as pessoas que eventualmente tiverem uma crise. Para que a gente tenha um CAPS, né, a gente tem aí o CAPS 3 em Pelotas, que deveria atender as pessoas e que a gente sabe que não tem investimento, que não tem, né, investimento pesado ali para poder atender as pessoas que estão em crise. Então, a gente tem muito essa luta dentro da Câmara de Vereadores, mas é muito difícil, porque volta e meia vem alguém dizer: ah, mas vocês são contra os trabalhadores lá do Hospital Espírita. Gente, ninguém é contra o trabalhador. O que a gente é contra é a lógica manicomial que impera. É a lógica de que aí eles dizem: ah, mas a gente trata as pessoas com todo carinho, com todo cuidado. Ora, a gente tem que começar a questionar isso. Por mais que um profissional tenha vontade de fazer, existe todo um esquema, né, para que aquela pessoa que, por exemplo, precisa de um atendimento num momento de crise, o que vai acontecer com ela? Ela, infelizmente, vai ser retirada, né, desse meio social onde ela vive, vai ficar por um tempo, sim, distante dos seus familiares, dos seus amigos, da sociedade, e essa é a lógica que a gente tem que combater, porque não é isso que a gente quer. A gente tem que entender que a sociedade somos todos nós e que nós temos que ter, sim, responsabilidade com todas as vidas, né? Com todas as pessoas que eventualmente vão precisar do atendimento de saúde mental. E isso eu aprendi, né, Chica, com a luta, com as pessoas me explicando isso, que eu era estudante, sou ainda estudante, né, da psicologia da universidade. Então, assim, ó, e eu aprendo, e não só, para vocês verem, né, que a gente aprende com quem está ali na ponta, com quem está à frente. Eu aprendo muito com o seu Ivon, eu aprendo muito com o Claudionei, eu aprendo muito contigo, né, Chica, com todas as pessoas que estão à frente disso, que estão ali lutando, né? Em Pelotas a gente tem quantos CAPs? Nós temos 8 CAPs, né? 8 centros de atenção psicossocial. Ah, aprendo também com os trabalhadores que estão à frente disso, né? O Isamir, enfim, a Rosiane, né? A Etienne, tem um monte de gente que são assim, ó, maravilhosos e que estão aí na luta, que estão se reinventando, que estão procurando, né? Com que a gente tenha mais que a gente tenha um atendimento integral, que a gente tenha um atendimento mais humanizado mesmo e que seja em liberdade. Mas é difícil isso. A nossa maior luta nesse momento lá na Câmara é a gente levar essas questões, né, tentar ampliar para a população, né, o que é hoje, o que significa termos ainda hoje, né, dinheiro investido numa lógica manicomial dentro de um hospital psiquiátrico, ao invés de termos mais investimento né, na saúde mental, no cuidado em liberdade. E a gente precisa, né, lutar muito, a gente tem falado muito, né, lá na Câmara, que é preciso mais investimento, é preciso muito mais investimento para que a gente consiga, para que esses trabalhadores que estão lá na ponta consigam dar conta das crises, para que eles consigam trabalhar com as famílias, né, para que a gente tenha ampliação de acesso a variados atendimentos, para que a gente tenha equipes completas dentro dos centros de atenção psicossocial, porque hoje não tem, inclusive o município não está chamando os psicólogos, que tem 3 psicólogos que estão esperando para serem chamados e que o município até hoje não deu conta. E por conta disso, o Claudionei fez uma provocação de audiência pública, a gente fez uma reunião há poucos, estava, né, Chica, na reunião que a gente fez, onde a gente assim, ó, foi muito linda aquela reunião, quase 3 horas de reunião, e a gente ali elencou praticamente tudo que a gente tem feito, né? E eu digo a gente, o pessoal da luta antimanicomial, porque eu me considero militante da luta antimanicomial. E que a gente tem feito coletivamente, de dizer, né? Nós queremos mais investimento e nós queremos, sim, que o município se responsabilize, né? E que diga, olha, nós vamos gradativamente, né, isso já deveria estar acontecendo, mas nós vamos gradativamente trabalhar para o fortalecimento da RAPS, para que a gente consiga, de fato, ter uma atenção, né, à saúde mental da população de forma que seja em liberdade. Então, a gente vai chamar, só para finalizar,
A gente vai chamar uma audiência pública. Eu já conversei com o vereador Marcos Ferreira, que é o Marcola, né, que é do presidente da Comissão de Saúde, da Comissão de Saúde Mental da Casa, né, da Câmara de Vereadores, para a gente fazer uma audiência pública e chamando, né, todas essas pessoas, coordenação, Secretaria de Saúde, chamando, né, os militantes da saúde mental, né, para a gente fortalecer essa rede de atenção psicossocial, que infelizmente em Pelotas há muito tempo está defasada, e a gente sabe, né, quem acaba tendo que enfrentar essa defasagem, quem acaba, né, na linha de frente, são os trabalhadores, são os usuários, né, são os militantes da luta antimanicomial. Fico aqui, né, para se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Então, assim, só para colocar, o pessoal tá comentando, né? A Roberta está nos acompanhando, Roberta Machado, querida, né? Nossa companheira aí de luta, a Tília, a Isadora, a Célia. Enfim, tem outros que eu vou acabar esquecendo, mas aí a gente vai falando ao longo das apresentações. A Roberta está colocando que o CAPS Porto é um serviço que merece sempre ser referenciado, pois seus suas trabalhadores, né, são realmente comprometidos, engajados na luta, na militância gaúcha da luta antimanicomial. Agora, então, eu vou passar para a Lari, né, falar um pouco qual é o cenário e quais são as frentes, né, que estão atuando aí no município, né, um pouco do teu... A Ivana também comentando, cuidado em liberdade, parabéns, Fernanda, siga lutando pelos direitos das pessoas. A saúde mental tem que ser em liberdade, né, o pessoal comentando muito isso, que tem que ser em liberdade. Então, Lari, fala um pouco pra gente eu sei que tem vários projetos e tu participa de muitos, né, principalmente agora, nesse período da pandemia. Tem o AMA, né? Tem a escuta também na madrugada, né? E tem o grupo também de ouvidores e ouvidoras, né? De voz, também eu participo um pouquinho. E eu queria que tu falasse assim, como é que tu vê, né? A mesma pergunta que eu fiz para a Fernanda, como é que tu vê o quadro da saúde mental aqui dentro do município? Bem, boa noite aí, então, para todos e todas, mais uma vez. Satisfação estar com vocês debatendo um pouco sobre a saúde mental. É importante a gente destacar uma fala que o Claudionei vem trazendo há bastante tempo, que é preciso querer fazer uma política de saúde mental municipal, né? A gente precisa ter um gestor engajado na causa da saúde mental, que priorize os recursos oriundos da RAPS para dispensação na rede de atenção psicossocial. É preciso, sim, um corpo maior de trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental dentro desses serviços, porque isso faz com que a gente tenha mais braços e mais pernas para poder trabalhar. Eu acredito que nesse momento de pandemia deve estar sendo muito difícil pensar e reestruturar as ações voltadas para a situação da pandemia, né? A gente vive hoje essa crise sanitária, crise política, econômica, que vem assolando, né, a classe operária, e nós somos essa classe operária. Então, é importante destacar que enquanto houver, sim, um hospício, sim, vai existir encaminhamentos para esse campo. Eu lembro também, sim, eu lembro de ti, Fernanda, lá em 2016, eu acho que até um pouco antes, em que nós te dizia, não, Fernanda, pensa aqui. E aí, hoje, ver que tu conseguiu expandir esse olhar e entender que realmente não se humaniza manicômio. E é isso, esse trabalho de formiguinha que a gente faz com um a um, né? E a gente vai amadrinhando pessoas que são engajadas na luta antimanicomial. Uma coisa é tu ser um trabalhador e dizer, eu sou da luta antimanicomial. Outra coisa é você ser da luta de fato, em ato, em ação, né? Nós, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, falamos muito que nós temos um dever ético-político
com essa retratação que devemos fazer com as pessoas que são sobreviventes da psiquiatria clássica, ou seja, que foram torturados nesse período, né, de ditadura militar. E a gente precisa se dar conta que só existiu uma política pública de saúde mental dentro de um processo de liberdade no que tange a terapêutica. A gente precisa se dar conta que só existiu isso porque houve um processo de redemocratização do país. Quem é que acredita que a loucura pode ser a arte, a transformação, né? Quem eram as pessoas que eram excluídas da nossa sociedade, que eram violentadas, isoladas em hospitais psiquiátricos? Eram artistas, eram artesãos, eram pessoas que pensavam diferente e que existiam em suas vidas fragilidades psíquicas, porque nós todos temos nossas fragilidades. A questão é como cada um de nós vai colocar a sua fragilidade num mundo que exclui e que é capitalista, né? Porque até a nossa produção de conhecimento é capitalista, né? Porque visa as características principais do lucro, né? Então, quando nós produzimos a ciência a partir dessas outras alternativas, como esses grupos de ajuda e suporte mútuo que estamos construindo em todo o nosso estado e no Brasil, né? Quando a gente traz isso, a gente também, de alguma forma, transpassa com essa rede de atenção que existe mais esse outro dispositivo, que é um dispositivo autônomo, que é criado pelas universidades com os expertises por experiência, e que sim, a gente, de certa forma, abre mais o campo para que os próprios centros de atenção psicossociais vão buscar aquele usuário, aquela usuária grave, persistente, né, que está lá na comunidade e que não acessava antes. Então, nós temos um papel duplo aí quando a gente constrói esses grupos. Um que é, bom, existe uma plataforma, né, uma mídia social, que é o WhatsApp, que é uma das mais utilizadas no mundo inteiro, e que, de certa forma, é acessível, mas nós temos que pensar naquelas pessoas que nós não estamos acompanhando, não estamos assistindo, e como fazer isso, né? Quando o Claudionei fala dessas mudanças, dessas casas, das mudanças, eu digo que esse é um momento bom de fazer isso para a gestão, né? Um momento em que a militância não pode estar na rua, conhecer esses espaços, dizer se esse espaço é um espaço adequado, sim, para o CAPSI ou para qualquer outro serviço, mas também tem um ponto que é importante de se pensar. Então, nós estamos abrindo mão da luta? Não, nós não estamos abrindo mão da luta. Nós estamos dizendo que, mesmo percebendo a importância que se tem de criar esses serviços comunitários, de base comunitária, nos territórios, que eles não sejam mais centralizados, porque o único CAPS que eu conheço hoje, nessa cidade, que é voltado para o território, é o CAPS Zona Norte, que eu nem sei se ainda está lá, né? E que era localizado lá no final da Fernando Osório, porque os CAPS, eles estão na região central da cidade, eles estão, inclusive, um perto do outro, e os CAPS não foram criados para isso, eles foram criados para estar nas comunidades. Então, a nossa luta é garantir que as portarias lá dos primórdios sejam, de fato, cumpridas, né? A Fernanda travou uma luta junto conosco e sempre nos acompanha. Não tem alimentação nos CAPs. A Fernanda foi lá, fez todo um estudo, foi lá, fomentou, por um tempo existiu, daqui a pouco tudo de novo. Então, parece que a gente tem que ficar o tempo todo alerta, espertos e cobrando, porque se tu afrouxar uma vírgula, tu retrocede um milênio. É um absurdo, né? Então, as perspectivas políticas e de saúde não são boas para o nosso país. A gente está, nesse momento, numa pandemia onde a flexibilização ela vai ter consequências e resultados terríveis para o nosso país, né? As pesquisas vêm mostrando que nós vamos ter, com certeza, mais de 1 milhão de mortes no Brasil. Está uma confusão, porque um prefeito diz uma coisa, um deputado diz outro, o governador diz outra coisa.
não existe uma diretriz nacional, não existe mais respeito, e que bom que não tem mais respeito a esse nefasto desse presidente, que está acabando com toda a estrutura que existia, que foi construída com o árduo suor da classe operária. Então, eu acho que a nossa luta ela é grande, ela precisa ser feita com a universidade presente, porque quando nós estamos pensando em construir, então, leitos dentro dos hospitais gerais, nós temos que tirar os médicos psiquiatras da Universidade Federal de Pelotas de dentro do manicômio. Isso tem que ser uma proposta de governo e de gestão de universidade. Por quê? Porque não há interesse em investir na saúde mental. E quando tem recurso, se desvia. E se desvia escancaradamente. Porque quantos de nós, quantas vezes fomos expulsos do Conselho Municipal de Saúde por simplesmente fazer reivindicações legítimas, as que acontecem em quaisquer conselho de saúde. Qualquer pessoa pode fazer parte como visitante, né? E nós temos exemplos do Conselho Estadual de Saúde com frequência. Movimentos sociais estão fazendo suas manifestações e nunca, em hipótese alguma, foram silenciadas suas vozes, né? Então, um pouco da gente ficar nessa marginalidade dos movimentos sociais é por conta disso, porque não se abre espaço para falar o que de fato precisa ser falado. E o Claudionei vem dizendo muito bem, com muita propriedade, o que nos representa. Lari, assim, ó, a Roberta falou que colocou nos comentários, né, que o manicômio ele não é lugar de formação, né, e tá certo, não é lugar mesmo de formação. E a Estela está perguntando como vocês veem o futuro dessa luta diante dessa situação que está aí. Bom, e eu também queria, Lari, que tu explicasse um pouquinho depois o que é o Grupo AMA e como ele está atuando agora, né, nesse período de pandemia. E, Fernanda, aí depois, respondendo a pergunta da Estela, né, como vocês veem o futuro dessa luta diante dessa situação que está aí? A Estela é minha mãe, só para vocês saberem, ela está ligada. Viu, Estela? Engajada na luta, professora sindicalista, né? Professora do Estado, foi sindicalista há muitos anos, sabe muito bem como estar sendo um professor agora nesse governo. Na luta, Então, Lari, tu explica um pouquinho para a gente o que é, para quem não conhece ainda, o que é o Grupo AMA? Bom, os grupos de ajuda mútua, ajuda e suporte mútuo, eles vêm sendo desenvolvidos nesse período de pandemia através do WhatsApp, né? Que, como eu vinha falando antes, é acessível para muitas pessoas, a maioria das pessoas tem acesso. Devemos sempre salientar que isso é um recorte de classe, sim, mas que nesse momento existem ainda muitas pessoas que precisam desse amparo, né, nesse momento. Os grupos AMA, eles circulam aí pelas redes sociais, pela página do canal Conta Comigo, né, no Facebook. Nós compartilhamos diariamente, semanalmente, que esses grupos acontecem. Existem pessoas participando do Brasil inteiro. E nós, enquanto militantes da luta antimanicomial, nós entendemos que a luta por uma saúde mental nesse momento de pandemia, ela atravessa os municípios. E se ela atravessa os municípios, o que a gente quer dizer? É que a gente precisa cuidar da saúde mental de qualquer que seja a pessoa que estiver passando por uma situação. Porque nós temos esse compromisso com a sociedade, né? Então, esses grupos, eles vêm sendo criados muito pelos expertises, por experiência, que são os protagonistas disso, né? Eles é que têm fomentado esses grupos, seu Ivon Lopes, o Roque Júnior e vários outros usuários de diversos lugares do estado. Nós estamos hoje com grupos em Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas, Serra Gaúcha,
tanto Farroupilha quanto Caxias do Sul, estão sendo implementados outros grupos em outros municípios, como Cruz Alta, Capão do Leão, entre outros, que a partir dessa experiência estão entendendo que talvez seja uma saída para que a gente possa manter os vínculos terapêuticos de alguns usuários que talvez necessitem mais. Mas eu sei que o município está trabalhando com telesaúde, né, com consultas online também, e que as nossas experiências elas vêm sendo positivas, porque aquele sofrimento, aquela angústia, aquela situação que a pessoa estava sentindo quando ela entra no grupo, de se sentir sozinha, de estar cansado do isolamento social, de cansar de ter que, cada vez que chega no mercado, lavar a fruta, tirar a roupa, tomar banho, são novos hábitos, porque nós temos um rompimento atual do nosso cotidiano. As nossas vidas não são mais as mesmas. Não é mais a mesma desde esse período. Então, para que a gente consiga sobreviver a esse caos que a gente está vivendo, nós precisamos, sim, construir alternativas que sejam acessíveis e que também possam contribuir para esse pequeno movimento. Para vocês terem uma noção, dentro dos grupos se encontram reikianos, se encontram pessoas que trabalham com práticas integrativas que um dia estão bem, no outro dia não estão. Nós estamos oscilando o humor porque é impossível viver diante de uma pandemia e se sentir forte psiquicamente. Porque é um movimento que cada dia tu tem que viver um dia após o outro, né? Só para colocar, quem está organizando esses grupos é a Tília, né? A Roberta Machado, a Lia Mara, e a Alberce, né? E tu. E agora, como é que vocês veem o futuro dessa luta? Assim, o futuro dessa luta aqui tanto dentro do município quanto de uma forma mais abrangente, que agora há pouco tempo a gente teve uma notícia triste, acho que foi ontem, né, da menina que cometeu o suicídio, né, que ela atuava na frente da saúde ali, né, ela trabalhava numa UPA, né, e a gente vê quanto que as pessoas estão adoecendo, né, com isso, dentro desse caos que a gente está vivendo e sem perspectiva dentro dessa... Algumas pessoas não veem perspectiva, não veem saída e, infelizmente, acabam chegando ao suicídio. Como é que vocês veem o futuro da luta aqui dentro do município de uma forma mais abrangente? Vamos começar pela Fernanda, que a gente já está quase se encaminhando. Antes de começar, né, a gente colocar que não é fácil, né? O momento que a gente está vivendo, a Larissa colocou muito bem, é um momento muito difícil, de muitas transformações, de a gente realmente, por mais forte que a gente seja, vai ter momentos em que a gente vai cair, né? Não tem como. Ontem foi um dia muito pesado, tu coloca assim... A questão da Anne, né, que era funcionária ali do Centro de Síndromes Gripais, que a princípio cometeu suicídio, né, e é difícil, gente, porque é um momento muito complicado, assim, muito difícil. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que perceber que não é isolado que a gente vai conseguir enfrentar as coisas, é com o outro. A Roberta Machado colocou uma situação bem, bem interessante ali, né, a Roberta queridona, minha amiga querida que eu conheci na luta, companheira também de partido, com a Lia Mara, né? Ela coloca, né, que o isolamento social só veio para provar o quanto esse modo de tratar não é humano. Isso que nós estamos nas nossas casas, com as nossas regras, a nossa família, boa parte da população. Estamos ansiosos, estressados, angustiados. Imagina quem fica confinado em manicômios. Então, esse modelo, né, isso ela traz essa provocação de quem hoje não está, que está conseguindo, né, está tendo o direito de poder ficar em isolamento. E, infelizmente, não é a maioria da população, né? A gente tem uma porcentagem ainda muito pequena e cada vez menor de pessoas
conseguindo fazer o isolamento. E essas pessoas que estão conseguindo fazer o isolamento estão percebendo que não tem como, a gente fica muito mal, gente. A gente fica muito mal de não poder contar muitas vezes com o outro, não poder olhar o outro no olho, né? Não poder chorar e abraçar uma pessoa querida, né? Enfim, que vai nos entender e acolher. Por isso que é importante esses grupos, né? Para a gente poder se fortalecer e não deixar, né, a peteca cair, como diz o ditado, né? Para a gente poder estar forte, para poder lutar pelos nossos direitos, para não deixar com que esses governos, né, nos atravessem e nos façam, né, perder toda a esperança na luta e na vida, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Então, esses grupos, eles são importantíssimos nesse momento. Como a Larissa disse, não está sendo acessível para todo mundo, como a gente gostaria que tivesse, mas é uma alternativa, né, que a gente tem encontrado. Então, por isso que é importante fortalecer, né, esses grupos que estão se formando, né, mesmo que seja à distância. Mas também tem um outro lado, né, gente? Tem pessoas que hoje não estão conseguindo fazer o isolamento e estão, infelizmente, não tendo direitos a poder, né, estar mais em distanciamento social e que estão também sofrendo muito porque vivem com medo constante de se contaminar ou de estar contaminando outras pessoas e pessoas queridas que elas amam, né? E isso é muito, muito dolorido. Eu tenho vários amigos e amigas e familiares, né? Meu companheiro sai todos os dias para trabalhar. Eu tenho trabalhado na rua direto, e é difícil, porque tu chega em casa e tu fica com medo, tem as pessoas. E isso também gera ansiedade. E, além disso, aquela coisa, como é que a gente vai lutar contra tudo isso, né? Como é que a gente vai conseguir se organizar? Porque a gente sabe que, infelizmente, não vai ser dentro de um parlamento que a gente vai transformar a sociedade, não vai ser com esses governos que a gente vai transformar a sociedade, não vai ser com esse modelo de sociedade que a gente vai conseguir, de fato, né, de Estado, desculpa, não é esse modelo de Estado, um Estado, né, que a gente tem, essa concepção de Estado, e, enfim, que a gente vive, que a gente vai conseguir realmente transformar. Vai ser na luta, vai ser repensando, né, o que faz a gente ser como a gente é, e como que a gente gostaria que fosse, e como que a gente vai alcançar isso. E não é nesse modelo onde cada um pensa em si e a gente não constrói junto com o outro. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico, mas eu não perco a esperança de que a gente está se unindo também, do que a gente está tentando, né, dialogar e tentando usar as ferramentas que a gente consegue. Essa ferramenta de lives é uma ferramenta importante. A ferramenta de falar com as pessoas, de mandar mensagem, né, de procurar, enfim, né, tá se organizando, então, de outras formas, são ferramentas importantes. E eu tenho certeza que a gente está se reinventando, né? Sim. Tem um manifesto que a gente está tentando construir, que a Roberta e a Juliana também, que é a nossa companheira lá do partido, fizeram, né? Muito lindo, um manifesto muito legal, e acho que, aliás, é uma relatoria daquela reunião que tu participasse, né? Chica, ali, a Lari também estava participando, e fazer um manifesto daquele documento, sabe? E apresentar nessa audiência pública. Eu até, quem quiser construir, né, esse manifesto, acho que fica o convite também para a gente poder construir mais coletivamente isso, né? Apesar de que a gente pegou as falas daquele dia e isso está se transformando num manifesto que é muito, né? São ricas as falas e as experiências das pessoas. Então é isso. Eu acredito muito na luta, né? Se não, sim. Eu acho que as lives são ferramentas importantes para a gente estar falando e sobre isso, né? E refletindo sobre isso. A Roberta Machado está botando: viver uma pandemia não é algo fácil, mas piora muito enquanto não temos um governo que atue de fato no combate ao vírus. Viver um país que se preocupa mais com a economia do que com a saúde do seu povo me traz mais angústia do que somente passar pela pandemia. E olha que não é fácil enfrentar um modelo de se contaminar as outras pessoas, né? Então, assim, a Luana também, ela participa do grupo, né, do AMA, também faz parte do grupo AMA, a gente não falou o nome dela. A Ivana está colocando o grupo Pedaços de Amor, Pelotas, senhoras de 41 a 102 anos fazendo crochê e tricô para cobertores e mantas, conversam pelo WhatsApp, se ajudam e ajudam o outro. A arte-terapia por várias mãos, fazer o bem
e sair da depressão. Isso é muito importante, né, gurias? São ferramentas que ajudam, né, e neste momento, e eu acredito que vai ficar também para além da pandemia, né? Porque são canais que a gente descobriu neste momento, mas que eles podem muito bem nos ajudar, e tem muita gente que não tem como sair de casa, por inúmeros motivos, não podem, enfim, mas conseguem se ajudar em casa mesmo, né? E interagir com outras pessoas. Bom, uma última pergunta aqui para a gente já está se encaminhando para o final, e aí eu peço que cada uma fale brevemente sobre isso. Vocês acham que é importante o controle social na saúde mental para garantir os direitos? Quem quer começar a falar? Bem breve mesmo, que a gente já está se encaminhando para o fim. Pode ser eu, Fer? Pode ser. Bom, o controle social ele tem um papel fundamental nesse processo, né? Desde construção de um projeto que o município queira fazer para a saúde mental, até o recurso do financiamento, tudo passa pelo controle social. E quem é o controle social? É cada cidadão e cidadã desse Brasil, dessa cidade, enfim. Nós temos esse dever de zelar pelo SUS, né, e pelo patrimônio até hoje construído. E nessa perspectiva, o controle social é fundamental. O Fórum Gaúcho de Saúde Mental, ele atua em todo o estado, né? Nós temos alguns núcleos em diferentes municípios, aqui, o Extremo Sul, e o Fórum Gaúcho, então, traz um pouco para vocês a importância de fazer denúncia, de estar próximo, qualquer violação de direito, nós recebemos, nós levamos as pautas para o controle social em Porto Alegre, no CES, né? Nós temos representantes em todas as esferas deliberativas de controle social, e isso é importantíssimo. Fernanda, então. Acho que a Larissa falou tudo, não tem muito o que complementar. É isso aí, o controle social é a participação da sociedade nas políticas, né? É ele podendo fiscalizar, ele podendo dizer, não, essa verba tem que ir para tal lugar, é ele fazendo aquilo que a gente chama de democracia participativa, né? Onde as pessoas efetivamente estão participando. Sem controle social, não existe uma política pública de fato, né? Porque aí vai ser uma imposição de uma política. A política ela tem que ser feita junto com as pessoas, junto com quem vai receber, né, quem vai usar desse serviço, né, que vai ser ofertado. Então, a gente sempre coloca, né, que toda a política ela tem que passar, tem que ser construída junto com o controle social, né, e a fiscalização dessas políticas também. O Claudionê estava falando isso, né, no início. A Comissão de Saúde Mental lá dentro do Conselho Municipal de Saúde é uma forma, né, de controle social. E é importantíssimo, né, para que a gente tenha, de fato, acesso aos direitos. Então, acho que é isso, né. A Lia está colocando uma coisa bem interessante, né? Que a produção de consciência social, que o nosso direito é o cuidado em liberdade, né? Então a gente tem que manicômio sempre vai ser um manicômio, mesmo com outras roupas, né? Ele vem de uma forma, ele nos é apresentado e direcionado de uma forma diferente, né, de uma roupagem diferente, mas a proposta a gente já sabe, a proposta a gente já conhece, né? Então, o cuidado dessa pessoa que está em adoecimento, né, seja ele de uma forma mais permanente ou temporária, ela é importante que seja feita em casa, né? Esse acompanhamento junto com seus familiares, mas a gente sabe que nem sempre é possível, enfim, mas existem outras formas, né, de tratar tratar essa pessoa. Queria também a Judete, né, tá nos escutando aí também, acompanhando. E uma pena que o Claudionei, ele era super importante, até para falar também do trabalho na associação, falar um pouco da associação.
Infelizmente, a internet dele, ele pediu desculpas, né? A internet está caindo toda hora e ele não vai poder entrar. Um abraço para o seu Ivon também, né? Que ele é uma peça importante também, né? Tá sempre aí em todos, presente em todas as lutas, né? E sempre levantando essa bandeira. E eu acho que, gurias, assim, para fechar, vou pedir para a Fernanda falar um pouquinho mais do manifesto, o que é e como é que está sendo construído, como é que está sendo feito. Ótimo. Não, o manifesto foi uma ideia que a gente teve depois daquela reunião que a gente fez, que tu estava também, né, Chica, a reunião online, a gente fez, acho que faz umas 2 semanas, né, que a gente fez aquela reunião. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma relatoria, né, da reunião, para encaminhar para o Poder Executivo, para a Secretaria de Saúde, né, para a Comissão de Saúde da Casa, enfim. E o que acontece? Aquele manifesto ficou muito bom. O manifesto não, essa relatoria ficou perfeita, ficou maravilhosa, porque ela coloca assim, como é uma relatoria de uma reunião onde várias pessoas foram ouvidas, a gente ficou 3 horas, né, gente, falando sobre saúde mental e todos os projetos, todos não, porque ainda faltou projeto a gente falar ali, mas de tudo que tem se feito, de todo o histórico de luta, de formas diferentes da gente poder trabalhar, né, na questão da saúde mental, e no quanto isso está baseado na história de luta, né, contra esse modelo manicomial, porque isso não vem de hoje, infelizmente isso é muito antigo, infelizmente, né, a história, né, trazendo Foucault aqui, a história da loucura, né, a história dos manicômios, de tudo isso, né, esse aprisionamento dentro das pessoas, enfim, tem aí um livro maravilhoso no Brasil, que é o Holocausto Brasileiro, que traz, né, tudo isso. Então, ele é muito baseado nessa história de luta, né, nessa resistência, no que significa o manicômio, no que significa esse modelo, e trazendo uma nova percepção disso. E aqui esse documento ficou muito bonito. Eu particularmente, a Juliana, né, nossa companheira, sempre diz, ela diz, né, eu me emocionei vendo a live e me emocionei construindo esse documento. E eu disse para as gurias, para a Lia e para a Roberta e para a Ju, né, que escreveram essa relatoria, né, que ficou muito bem. Eu disse, gurias, quem sabe a gente transforma essa relatoria num manifesto. Claro, né, de repente pode ser acrescentado alguma coisa, pode ser retirado alguma coisa, né, mas é uma ideia, né, da gente poder entregar transformar essa relatoria no manifesto e entregar isso na audiência pública, né, publicizar isso para a sociedade também, né, de repente, enfim, né, fazer algumas formas, fazer cards e publicar, né, o que a gente tem construído. Então, seria essa a ideia. Claro que quem quiser se somar, a gente está super receptivo, né, a soma de pessoas que queiram verificar como é que ficou, de repente poder auxiliar, né, acho que as gurias não vão ser contrárias a isso, pelo contrário, né, a gente sabe que o pessoal está sempre na luta, enfim. Quanto mais pessoas, né, ao lado, melhor, né. Eu vou pedir para a Lari falar um pouco dos grupos, né? Dos grupos que estão em atividade nesse período de pandemia, que ela está participando. Um deles é o AMA, né? Que é a Escuta na Quarentena. Tem também o Escuta na Madrugada, é isso? E tem vários outros. É o Plantão da Madrugada. Plantão da Madrugada. O Plantão da Madrugada, ele foi criado lá em Alegrete, tá? Pela trabalhadora do NASF, psicóloga, nossa companheira do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Beijo para ela. Dizem que ela é uma usina de criatividade. Então, ela inventou esse tal do Plantão da Madrugada com a nossa companheirada lá. E esse plantão, ele serve para pessoas que estão com insônia, que têm alguma dificuldade de sono nesse momento da pandemia. Temos pessoas de diferentes lugares de todo o Brasil, né? Então, o Plantão da Madrugada, ele é inovador nesse aspecto. Mas os grupos Escuta na Quarentena, eles acontecem na segunda-feira, às 20 horas, a partir do link que vai aparecer aí na telinha daqui a pouquinho. E também no Escuta na Quarentena, às 17 horas, na quinta-feira. Tá? Os grupos são acessíveis,
para todo mundo que quiser entrar, é só clicar no link, vai dizer, você quer participar do grupo, você clica OK, e ali você tem pessoas de todos os lugares que estão te esperando para te acolher, para te respeitar nesse momento de sofrimento, mas também para criar outras alternativas para a gente vivenciar esse cotidiano de uma forma mais leve e mais tranquila. Sabemos que a classe operária está trabalhando, está na rua, está sofrendo e vai sofrer o impacto dessa pandemia. Então, quem puder, fique em casa, se preserve. Pense que tem um trabalhador se matando lá na UPA, esperando por ti, porque esse período é um período que a gente está vivendo de bastante conflito, inclusive porque essa crise sanitária é jamais vista na história da humanidade. Há quem diga que nós vamos passar por ciclos que não vão cessar. Então, quanto antes a gente puder cumprir as recomendações, inclusive o nosso reitor da Universidade Federal de Pelotas tem uma atuação importante, né, nos canais de comunicação, né, na comunicação azul, que a gente chama. Então, a gente tem que aproveitar a comunicação azul para dizer para essas pessoas que é preciso sim ficar em casa e que a gente precisa rever essas recomendações, precisa repensar. Eu acredito que a prefeita aqui de Pelotas ela vai rever e vai repensar essa história de estar abrindo o comércio e fazendo que as pessoas se coloquem em risco. Então, Fernanda, eu vou pedir para te falar um pouco mais também, só para a gente finalizar, do teu trabalho, como é que as pessoas podem acessar o teu gabinete, enfim, falar com a tua equipe, porque a gente sabe que tu está sempre aí nas lutas, né? E ainda mais nessa luta da saúde mental. Também convidando o pessoal para conhecer o grupo das ouvidoras e ouvidores de vozes, também, que é um trabalho bem legal, coordenado aí também pelas gurias, pela Lia, o Bessi, pela Roberta Machado, pela Larissa, pela Luana Ribeiro. Pela Luana Quero dar um parabéns, que a Luana se qualificou. Parabéns. Está super feliz, vai ter uma tese aí sobre ouvidores de vozes, bem legal, bem interessante. Maravilha, e depois ela que disponibilize, né, para a gente, que é importante a gente ter acesso também. Então, Fernanda, como é que as pessoas podem falar contigo? Enfim, a partir de que horário? Fala um pouquinho. Ixi. Eu abro e fecho o microfone. Bom, a gente está acessível nas redes sociais, né? Pelo canal, pela página do Facebook, Fernanda Miranda, pelo Instagram, Fê Miranda Pessoal, pelo telefone WhatsApp 981003696, pelo nosso e-mail femirandapessoal@gmail.com. Então, são vários canais, né, onde as pessoas podem nos contactar. Pelo 981 também dá para ligar, né? 981003696. E a gente sempre, né, que prontamente a gente responde. No máximo, se a pessoa manda, por exemplo, uma mensagem de noite, no outro dia a gente está respondendo, né? Porque, enfim, a gente também precisa descansar. Nossa equipe, né? Nós todos somos uma equipe ali que trabalha, né, coletivamente. Então, a gente divide as nossas tarefas e tenta também dar uma relaxada de vez em quando, né, porque não está fácil, realmente. Eu tenho ficado muito nas redes sociais, tenho ficado muito, né, online, porque é toda hora alguma coisa, mas tem momentos que realmente é bem pesado, mas a gente sempre responde, sempre está aí atuante, né, e respondendo. Então, esses são esses canais por enquanto, né. A princípio, a Câmara está fechada, né, Francisca, ela não está presencial. A gente tem todas as quartas sessão online, né? E passa pelo Facebook, pelo YouTube, a gente sempre coloca na nossa página, então o pessoal pode acompanhar. E pelo canal da TV Câmara, tá? Que eu agora não me lembro, porque eles mudaram, mas agora está a TV aberta, né? Mas são esses os canais. Eu agradeço, né, Francisca? Gostei muito da tua mediação. É difícil mediar, eu sei que quer. E ainda mais com a internet não ajudando.
Não ajudou? Ai, mas foi ótimo, porque foi bem É leve, ótimo. bem legal mesmo. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite A para Ivana, participar e eu aprendo muito, né? Hoje já aprendi, o grupo ama, né? Ajuda mútua, autoajuda mútua. Muito legal isso. Acho que é assim mesmo, a gente vai aprendendo sempre. as Obrigada. gurias, eu acho que têm feito um belo trabalho, né? E o interessante e o legal disso tudo é que sempre chamando a comunidade para esses trabalhos, né? Sempre chamando para participar e convidando para construir, né? E uma coisa que eu achei importante na tua descrição ali, para a chamada, para essa conversa, que, nossa, Fernanda, é que tu colocou em primeiro lugar mãe, né? E isso diz muito, como a gente se descreve, diz muito da gente, né? E aí tu colocou mãe, e isso se torna tão humano, né? Então, primeiro, tu é humana, depois tu é uma figura pública e é uma figura que está aí nas frentes junto conosco, né? A Lari também sempre se colocando à disposição, sempre atuando, sempre indo junto aonde é chamada, onde também está lá sempre lutando, não só pela saúde mental, mas também colocando o posicionamento, né, enfim, dessas políticas que só estão nos atacando cotidianamente, né, infelizmente. Então, eu acho que, gurias, essa conversa que a gente teve hoje, que não pare aqui, que tenham outras, e elas são importantes. Embora assim, mais uma live. Não, essas a gente pode ver, acessar outros momentos, enfim, mas são assuntos importantes que a gente tem que falar, tem que discutir e tem que falar sempre. Para o Claudionei mesmo, falando das possíveis mudanças ali dos CAPs, né? O trabalho da associação, da Alsump, que é muito importante, né? O trabalho dele lá na frente também, no conselho também é importante. Ele também é uma pessoa que está sempre junto ali nessas lutas. A Carmen falando, gente, não vai dar assim, ó, para colocar todos os comentários, mas depois a gente vai acessar e vai. Obrigada pelo carinho de todos, né? Já está em 1 hora, então a gente já vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela disposição. Tá? E muito obrigada para os que nos acompanharam ou vão acompanhar ainda, né? Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela tarde maravilhosa de conversa. Obrigada. A gente que agradece, viu, Chica? Foi um prazer. E, como sempre, né, nós estamos à disposição. Eu acho que todo mundo que vem acompanhando o nosso trabalho sabe que o nosso trabalho não tem muros, não tem fronteiras. A gente atravessa e vai além, né, Fernanda? Então, quero parabenizar aí as frentes, que inclusive esse manifesto que está sendo feito. E a gente precisa ter muita esperança na luta, porque é a esperança que vai nos manter forte para continuar lutando. Exatamente. Tchau, gurias. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.